Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre vedações, aquilo que um agente autônomo não pode fazer de jeito nenhum, fica ligado? Então vamos lá, segundo a instrução 497 da CVM, um agente autônomo de investimento não pode fazer, tanto pessoa física como pessoa jurídica constituída para prestar serviços de agente autônomo de investimento. Não pode fazer. Primeiro, manter contrato para prestação de serviços com mais de uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores imobiliários. Então, a instituição vem lá e contrata um agente autônomo ou uma PJ constituída para prestar esse tipo de serviço. Esse agente autônomo ou essa PJ não podem ter contrato com outra instituição. Então, vedado ao agente autônomo esse tipo de relação. Segundo, ele não pode receber de clientes ou em nome de clientes ou entregar a clientes por qualquer razão, inclusive a título de remuneração pela prestação de serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos. Então, não pode receber ativos de clientes, não pode receber ativos em nome de clientes ou entregar ativos a clientes. E esse recebimento inclui remuneração, não pode ser remunerado por meio do recebimento de títulos ou valores mobiliários ou outros ativos. Isso é proibido. Além disso, terceira proibição, o agente autônomo ou a PJ constituída para esse fim não pode ser procurador ou representante de clientes perante instituições que integram o sistema de distribuição de valores imobiliários. Isso para quaisquer fins, tá? Não pode ser procurador, não pode ser representante de cliente. Além disso, não pode contratar com clientes ou realizar, ainda que a título de gratuidade, ainda que de forma gratuita, não pode contratar com clientes ou realizar serviços de administração de carteiras de valores imobiliários, de consultoria ou análise de valores imobiliários. Então, põe isso na cabeça. O agente autônomo de investimento não pode, em hipótese alguma, contratar com clientes a prestação de serviços de consultoria de valores imobiliários ou de administração de carteiras ou de análise de valores imobiliários, em hipótese alguma. O agente autônomo também não pode atuar como preposto, como agente autônomo, de uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores imobiliários com a qual não tenha contrato para prestar esse tipo de serviço. Então, não pode atuar junto a uma instituição sem ter contrato formalizado com essa instituição. Outra coisa que o agente autônomo é vedado, não pode fazer. Ele não pode delegar a terceiros, seja total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam o objeto do contrato que ele celebrou com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. Então, foi contratado por uma instituição para prestar um tipo de serviço, ele não pode delegar esse serviço a um terceiro. Além disso, ele não pode, em hipótese alguma, usar senhas ou assinaturas eletrônicas que sejam de uso exclusivo do cliente para transmitir ordens por meio do sistema eletrônico. E não pode confeccionar e enviar para clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou sobre as posições em aberto. A gente viu então que o agente autônomo não pode, de jeito nenhum, realizar atividade de administração de carteiras ou de consultoria e análise de títulos e valores imobiliários. Mas e se ele quiser realizar essa atividade, se ele quiser exercer essa atividade, prestar esse tipo de serviço? Como é que ele faz? Bom, então, para exercer atividades de administração de carteira, consultoria ou análise de valores imobiliários, o agente autônomo que foi ali registrado para a CVM para exercer esse tipo de atividade tem que pedir o cancelamento do credenciamento e do registro como agente autônomo de investimento. Então, se ele quiser fazer gestão de carteira, administração de carteira, tem que cancelar o seu registro e o seu credenciamento como agente autônomo. Não pode mais exercer essa função. Essa regra que eu acabei de mencionar não se aplica ao caso em que o agente autônomo é distribuidor de cotas de fundos de investimento. Além disso, outra proibição. Se um agente autônomo, a pessoa física, for contratado por uma PJ que seja intermediária, ou seja, que preste serviço de agente autônomo, ele não pode ser, ao mesmo tempo, contratado diretamente por outro intermediário. Isso também é vedado. Então vamos arrematar? A gente viu uma série de coisas que o agente autônomo não pode fazer. Vamos dar uma resumida para ficar fresco aí na sua memória? Basicamente, então, o agente autônomo de investimento não pode atuar em nome do cliente, atuar como administrador de carteiras,
dar recomendações sobre produtos, atuar como analista de valores mobiliários e atuar como consultor de valores mobiliários. Nada disso o agente autônomo pode fazer. Se ele quiser exercer alguma dessas atividades aí que a gente listou, ele deve pedir o cancelamento do seu credenciamento junto lá à entidade credenciadora, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.